Olá, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Mariana e eu sou psicóloga. Esse é o 5º episódio da série Ansiedade e Estresse em Tempos de Quarentena. Até aqui você já aprendeu o que é ansiedade, aprendeu sobre os 4 fatores geradores de estresse, os quais são a novidade, a imprevisibilidade, a falta de controle e a ameaça. Situações essas que, se nós vivêssemos isoladamente, em um outro contexto, em uma outra época, também seriam geradores de ansiedade e de estresse. Você também aprendeu no último vídeo sobre a importância de saber separar as suas emoções dos seus pensamentos, de identificar esses pensamentos para depois poder desafiá-los e também modificá-los. Então, dando continuidade ao processo de identificação de pensamentos, eu quero falar com você hoje sobre um termo que é muito comum na terapia cognitiva comportamental, as distorções cognitivas. Mas o que é isso? O que são as distorções cognitivas? Bom, elas são maneiras tendenciosas e negativas de pensar sobre as coisas. Elas são compostas por esses pensamentos que aparecem automaticamente na nossa mente, em situações problemáticas e que têm efeito direto na forma como nós nos sentimos. A Judith Beck, filha de Aaron Beck, o fundador da terapia cognitiva comportamental, escreve no seu livro a seguinte situação. Imagine que você está lendo um livro. E ao ler o primeiro capítulo, as primeiras páginas do livro, você pensa o seguinte: nossa, esse livro é muito difícil, eu nunca vou conseguir entender. Provavelmente você vai se sentir desanimado e vai acabar fechando esse livro. Agora, se você lê o mesmo livro e já nas primeiras páginas você tem o seguinte pensamento: puxa, esse livro é mais difícil do que eu imaginava. Mas se eu ler 2 ou 3 vezes e depois fizer algumas anotações, eu acho que eu vou conseguir entendê-lo. Como você se sentiria? O que você faria? Você consegue perceber a diferença? Nesse caso, provavelmente você se sentiria mais encorajado e prosseguiria com a leitura. Existem várias distorções cognitivas relacionadas à ansiedade. Eu não vou citar todas aqui, mas eu quero trazer algumas para que você possa refletir como elas funcionam e quais os seus conteúdos, ok? A primeira da qual eu quero falar hoje é a catastrofização. Eu já mencionei ela em alguns vídeos anteriores, porque ela é bem recorrente num quadro de ansiedade. A catastrofização é quando você acredita que o pior de uma situação vai acontecer e que isso será tão terrível que você não vai ser capaz de aguentar. E isso tudo sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Por exemplo, perder um emprego será o fim da minha carreira. Eu quero deixar bem claro aqui que eu entendo que a nossa situação econômica ela é bem complicada, né? Que muita gente está perdendo emprego, então não quero levar isso de uma forma leviana. Mas eu quero que você saiba que esse não é o fim. Você reflita comigo sobre que existem muitas possibilidades, muitas coisas podem acontecer nos próximos dias, muitas coisas podem acontecer nos próximos meses, ok? Então não perca a esperança, né? Permaneça firme, tenta pensar naquilo que traga esperança para você nesse momento. A imprevisibilidade traz consigo a incerteza, então eu não posso afirmar que só vão acontecer coisas ruins, porque é imprevisível. Da mesma forma que podem acontecer coisas difíceis, podem acontecer também coisas muito boas que vão surpreender a gente no futuro. Então cabe a cada um passar a viver o momento presente. Ficar com a mente lá no futuro, sempre pensando no que vai acontecer, catastrofizando, pensando que o pior vai acontecer, não vai me ajudar em nada. Outra distorção cognitiva bem comum na ansiedade é a leitura mental. O que seria essa leitura mental? Então, são aqueles pensamentos que surgem na minha mente que dizem respeito ao que o outro está pensando, sem que eu tenha provas suficientes para isso. E quais seriam essas provas suficientes? O que seria concreto numa situação dessa? Que a pessoa verbalizasse, que a pessoa demonstrasse alguma coisa. Mas o ansioso, ele já fica pensando, eu acho que essa pessoa pensa que eu sou um fracasso. Acho que essa pessoa não gosta de mim. Eu acho que essa pessoa pensa isso. Acho que essa pessoa pensa aquilo. Então, ela fica sempre achando que sabe o que o outro está pensando. Então, por isso é uma distorção cognitiva. Porque muitas vezes é uma coisa que eu não tenho evidência nenhuma de que é aquilo que está acontecendo mesmo. E até onde eu sei, né, eu não conheço nenhum ser humano que consegue ler o pensamento do outro, de verdade. Outra distorção cognitiva que parece com um dom e que até onde eu sei não tem ninguém com esse talento é a previsão do futuro. Nesse caso, você
É bem parecido com a catastrofização, mas é um pouco diferente também, porque na previsão do futuro você prevê que algo negativo vai acontecer. Então, por exemplo, eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou passar na prova. Outra coisa também é o filtro negativo. Nesse caso, você enfoca ou você dá ênfase para todos aqueles aspectos que são negativos de uma situação. E raramente você percebe ou leva em consideração aqueles que são positivos. Então é isso, eu trouxe algumas distorções cognitivas, mas existem muitas outras, mas as principais relacionadas à ansiedade, acho que a gente pode considerar que são essas mesmo. Então esse vídeo termina por aqui e eu te vejo no próximo.